Então, gente, eu quero hoje trabalhar com vocês sobre preparo. Eu quero ler no capítulo 18 do livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, lida está a tua palavra. Irmãos, estamos diante de um dos piores reis da história de Israel. Acabe, o texto aqui do capítulo anterior, versículo capítulo 17, finalzinho do capítulo 17, vai dizer que dentre todos eles vão fazer uma listinha dos reis que tinham desagradado a Deus e tinham sido cruéis ao povo. Eles vão fazer a listinha e no topo da listinha eles vão dizer: o pior foi Acabe. Mais de 2 décadas de reinado, de sofrimento do povo, de maldade e de adoração a deuses estranhos. Acabe. Aí o texto vai dizer exatamente assim, irmão Vanil. E se não bastasse, ou seja, se não bastasse ele ser um rei ruim, ele ainda saiu do meio do povo de Deus e foi arrumar uma esposa entre uma cidade vizinha, entre os sidônios. O rei dos sidônios era Etbaal, o nome dele. Baal, gente, era o nome de uma entidade vinculada com fertilidade, né, e plantações. Mas Baal também era uma espécie de titulação. Era um sufixo a nomes para dar títulos, do tipo rei, ou então imperador, alguma coisa desse tipo. Era uma titulação de nobreza. Então, ao lado de alguns nomes entre os sidônios e entre alguns dessas localizações aqui, eles colocavam essa homenagem a esse Deus e esse sufixo ao nome para demonstrar que aquela pessoa era um rei, era importante, era um governante. Então, o nome do pai de Jezabel era Etbaal, na demonstração de que era um homem muito importante. Ele era o rei dos sidônios. A Sidônia era uma localidade onde eles faziam vários tipos de adoração a Baal. Uma das expressões religiosas que mais confrontaram o povo de Deus nas leituras do Velho Testamento. Para piorar, existia uma expressão religiosa feminina de Baal, que era Azerá, ou Azera. Era um tipo de entidade feminina que, para alguns estudiosos do Velho Testamento, era como se fosse a esposa de Baal, do deus Baal. Sendo Baal o deus da fertilidade e que deveria ser adorado na hora das colheitas e das plantações. E Azerá era a parte feminina de Baal, ou a esposa de Baal, que deveria ser adorada, vinculada, era uma deusa vinculada, a ideia dessa deusa, né? Era vinculada com fertilidade, com amor e com sexualidade. Azerá e Baal. Aí, Acabe, não bastando ser um rei horroroso, ruim, mau, que não adorava o Senhor Deus Todo-Poderoso,
ele ainda sai do meio do povo de Deus e vai até os sidônios, fecha uma aliança com Etbaal, o rei dos sidônios, e pega a famosa esposa Jezabel, que virou adjetivação de coisa ruim, né? Tão ruim que era essa mulher. Segundo alguns estudiosos do Velho Testamento, Jezabel era pior que Acabe, era mais ruim que Acabe. E ela era uma sacerdotisa de Baal e de Azerá. Eles pegam toda essa malignidade de adoração e trazem para o meio do povo de Deus. Não preciso explicar muito que o cenário para profetas de Deus nesse tempo era horroroso. Ser um profeta aqui era quase que assinar um atestado de morte. Era quase que colocar um X no peito e dizer: eu vou ser assassinado. Especialmente quando o profeta era um profeta correto, porque alguns profetas se corrompiam. E o que faziam? Profetizavam coisas positivas para ter a aprovação do rei e da rainha, né? De Acabe e de Jezabel, e tendo a aprovação da liderança, do comando, eles então, esses profetas, tinham vida longa, não eram perseguidos. Mas o profeta que entregasse a palavra de Deus, e todas as palavras de Deus para esse reinado aqui seriam palavras negativas. Você veja como ser um homem de Deus aqui, ser um profeta de Deus aqui nesse momento, era algo de altíssimo risco. A profissão mais arriscada, era mais perigoso ser profeta do que pular de paraquedas nessa época aqui, querido Brunão. Era muito perigoso ser profeta nessa época. Era atestar a sua sentença de morte. Mas aí, meus irmãos, esse homem vai lá, pega essa mulher, traz para cá, casa com ela e começa a fazer atrocidade. Começa a fazer maldade. Começa Jezabel a aprontar, fazer ruindade com o povo de Deus. Diz a palavra do Senhor que o profeta então se levanta, entrega uma palavra e diz que enquanto aquele rei não se rendesse diante do Senhor, não ia mais chover naquele lugar. E você conhece as histórias de Elias. Elias dizia que não ia chover, não chovia. Elias dizia que tinha uma pequena nuvem, cadê o dia? Você ainda cantou a música inspirada na história do Elias hoje. Nem estava combinado, né? Ó, Jesuscidência. Elias que disse isso, ó, estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, vamos descer correndo, porque antes da gente chegar lá embaixo, já vai estar caindo uma chuva forte. E os reis, esse rei então, estava revoltado com Elias. Eles tiveram um encontro, então aqui ele mandou, através de um outro profeta, fazer um encontro aqui. Eles tiveram um momento, um encontro, e é esse texto que eu acabei de ler. O início aqui do versículo 17, né? E aí eu coloco para os irmãos o seguinte, em primeiro lugar, lembra comigo o nome da palavra, o preparo, tá bom? Nesse nosso preparo para um ano de 2025 de vitória, quer ver, ó? Quem está aqui hoje e quer viver um ano de 2025 maravilhoso e vitorioso? Quem é que está aqui e quer viver um ano abençoado? Amém. Glória a Deus. Também quero, tá bom? Para isso, eu vou defender então hoje aqui a ideia de que a gente precisa se preparar. Nesse preparo então, primeira coisa que eu quero defender aqui é que a igreja de Jesus Cristo tem um papel na terra. Então a pergunta que você precisa se fazer, que eu preciso me fazer nessa manhã é: qual é o papel da igreja na terra? Vou melhorar a pergunta.
qual é o meu papel lá na rua que eu moro e na casa onde eu constituo família? Qual é o teu papel lá na rua que você mora, na sua casa, amém? Lembra lá da tua casinha, que parede bonita, amém ou não? Lá na sua casa, qual é o seu papel na hora que você prepara aquele teu cafezinho, com aquela tua xícara maravilhosa? Qual é o teu papel? Qual era o papel de Elias em Israel aqui neste momento, gente? Qual era o papel de Elias? Acabe tentou adjetivar o papel de Elias. Acabe disse: você então que é o perturbador de Israel, está aqui, né, Elias? Acabe deu um nome para Elias, uma adjetivação para Elias. Deu um apelido, deu um título, uma titulação para Elias. Ele disse: você é um perturbado. Você é um perturbador. E o que Elias fez, gente? Isso aqui é um princípio muito importante, hein? Pega essa daqui, que essa daqui vai levar a gente longe no ano 2025. Não aceite as titulações que o demônio quer colocar na tua vida. Acabe disse: chegou aí o perturbado. O que Elias faz? Levanta o dedinho e faz assim para Acabe, ó, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, venha nos capacitar nesse início de 2025, venha te capacitar, meu irmão e minha irmã, para você, na autoridade do Espírito Santo, levantar o seu dedinho e falar assim para os Acabes da vida, para os demônios da vida: nanani, nanão. O profeta disse: não, Acabe, eu não sou um perturbado, porque quem tem perturbado a nossa nação é o Senhor, a sua mulher e a sua casa. Aí ele ainda explica, tá? O Senhor tem perturbado porque o Senhor abandonou o Deus Todo-Poderoso e está adorando Baal, Aserá e os postes-ídolos. Acabe não só havia trazido aquela mulher para aquela cidade, ele tinha mandado construir uma estátua para Baal. Gente, a estátua de Baal é a coisa mais horrorosa do mundo. Estava ontem estudando, vendo, né? Estava vendo as imagens de estátuas de Baal. Tem ponta de sapo para um lado, tem uma cara de um demônio para frente, tem um outro bicho para o outro lado. É horroroso. E a estátua de Azera é uma que ou tem ela segurando os seios num sinal de sexualidade, ou ela apontando para a genitália, um sinal de que ela era uma deusa vinculada com a sexualidade. E Elias então não aceita essa titulação. Ele diz: não, Senhor, não sou eu que estou perturbando, é o Senhor. Lá na tua casa, no nome do Senhor Jesus, quem é você na sua casa? Qual o seu papel na sua família? Pastor, essa palavra é boa só para o Rodrigo, que está começando o casamento. Não, Senhor, essa palavra é boa para todos nós. Tanto o Rodrigão como o irmão Vanil. Rodrigo, você está começando. O irmão Vanil fez agora 50 anos de casado. Querido Nardélio e Edna fizeram essa semana 47 anos de casado. Glória a Deus. Eu agora vou fazer daqui a pouquinho aí. Vou fazer 16. Sou um adolescente no casamento. Pelo menos, né, no casamento. Estou engateando ainda, tem muito que aprender ainda. Quem é você aí dentro da sua história, da sua casa, da sua família? Para o inimigo, para Acabe, Elias era um perturbado. Para Deus, quem é você na sua casa?
que você seja uma coluna na sua casa, que você seja a bênção de Deus na sua casa, que você seja a boca de Deus na sua casa. Quando você abrir a boca na sua casa, seja para profetizar, seja para entregar coisas boas. Que na sua casa seja muito mais natural elogiar os membros da sua casa do que criticar os membros da sua casa. Sabe quando a gente é o que o rei Acabe disse na nossa casa? Quando a gente esquece o nosso papel na nossa família e na nossa casa. Quando a gente lembra o nosso papel, ao invés de só criticar na nossa casa, a gente resolve abraçar e elogiar. Gente, mas é da nossa natureza, tá? Nós somos tolos por natureza. Tolos por natureza, é da nossa natureza humana sermos tolos. E na nossa tolice, é muito natural para nós criticarmos. Natural para nós. A gente olhar dentro de casa, o que vai saltar aos nossos olhos na hora é um bom motivo para reclamar, para criticar. Os estudiosos de comportamento humano têm se debruçado sobre os ambientes familiares e eles estão concluindo de que nada é mais nocivo dentro de um ambiente familiar do que reclamação. E quando você decide dentro da sua casa olhar para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe, para o irmão, e só reclamar. Inclusive Salomão, na sua sabedoria, disse que uma mulher rixosa dentro de casa, rixosa é uma mulher reclamona. Essas expressões antigas são maravilhosas, né? Rixoso, rixosa. Uma mulher reclamona dentro de casa é como uma noite de tempestade. Num outro momento ele vai dizer que é como uma goteira no telhado. Uma pessoa reclamando dentro de casa é como uma goteira no telhado. Quem é que já dá um glória a Deus aí? Quem já teve uma goteira no telhado de casa? É chato demais, gente. Como é que dorme com aquela goteira? Tuc, 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 meu Deus. É bom fazer uma música, né, Dudu, ali com a goteira. E o texto bíblico vai dizer que uma pessoa reclamando dentro de casa. Gente, quando a gente reclama, quando a gente decide reclamar, quando a gente decide criticar, quando a gente decide apontar a falha do outro dentro de casa, a gente está decidindo ser quem Acabe disse que nós somos. Perturbados, porque a gente está sendo agente de perturbação dentro de casa. Elias não aceitou isso. Não aceite as adjetivações que o diabo tem para a tua vida. Quem sabe você está sentado aqui e o diabo já disse através, quem sabe até do teu pai e da tua mãe, de um amigo teu, de um colega teu, de um chefe teu, que tu é um qualquer, um coitado, uma coitada, que nunca vai dar em nada na vida, que não vai dar certo, que o teu casamento não vai dar certo, que tua vida não vai dar certo, que você não vai ser uma mãe que presta, que não vai ser um pai que presta. Quem sabe você já escutou todas essas adjetivações alá Acabe na tua vida. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, você como igreja venha se posicionar e assim como Elias fez, não venha aceitar essas titulações na sua vida. Porque você é boca de Deus. Você é bênção de Deus na tua casa. Você é bênção de Deus no meio dos teus, no meio da tua família. Amém, gente? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Primeiro lugar, precisamos definir o nosso papel. Segundo lugar, versículo 17, eu li. Vamos do 18 ao 21. Vamos do 19 ao 21. Agora, ordene que todo Israel venha se concentrar. Elias falando. Ele não aceita o título de perturbado e ele agora dá uma ordem. Ele dá uma ordem ao rei, tá, gente? Preste atenção. Agora ordene que todo Israel venha se concentrar comigo no Monte Carmelo.
convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Versículo 20. Então Acabe enviou os mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, olha aqui o que ele diz para o povo. Está tudo reunido, os profetas reunidos, e ele vira para o povo e ele fala, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Olha para cá em nome de Jesus. Primeiro, o texto bíblico nos ensina que o profeta, o que ele iria pedir no versículo seguinte, ele faz no versículo anterior. Ele agora vai pedir uma posição do povo. Vai exigir do povo uma postura. Só que no versículo anterior, ele faz algo que é importantíssimo para um líder. Antes de pedir que façam, faça você primeiro. Antes de Elias pedir posição, ele se posicionou diante de Acabe. A fama de Acabe, de Jezabel, já era grande. De assassinos de profetas, de assassinos de pessoas contrárias à sua gestão. Ainda assim, quando Acabe diz aquela palavra para Elias, Elias vira para ele e se posiciona. Ele fala, não, eu não sou um perturbado. Perturbado é o Senhor. E digo mais, reúna agora todos os profetas no alto do Monte Carmelo, porque Deus vai falar. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. Estavam debaixo da sacerdotisa maligna Jezabel, esposa de Acabe. Meus irmãos, ele vira para aquele povo, ele agora vira para o povo. Estavam os profetas ali, 400 ali, o time de Acabe, 450, 400 do time de Azerá. E Elias vira para o povo e fala, agora vocês juntem todo mundo aqui, ó. Agora meu papo é com vocês, meu papo reto é com vocês. E ele estava com moral, ele já tinha se posicionado diante de Acabe. E ele chega para o povo agora e falou, meus irmãos, até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se Jeová é teu Deus, fique aqui. Mas se vocês decidiram para o Baal, fica aqui. Até quanto vocês vão ficar pulando? Ah, não, agora é inteligente ser de Baal. Não, agora é inteligente ser de Israel. Não, agora é inteligente ser... E ficar pulando de um lado para o outro, pulando de um lado para o outro. Elias nos ensina aqui uma segunda chave maravilhosa, irmãos, para a gente começar bem 2025. A primeira, nós não podemos aceitar o título que o inimigo nos dá. A segunda, precisamos ser encontrados em posição, prontos para a batalha, prontos para a guerra. E, inclusive, os antigos entendiam isso muito bem. Os crentes antigos, eles estavam sempre na iminência de que Jesus ia voltar. Eu conversava ontem com um jovem pastor e ele estava reclamando lá da liderança da igreja dele, falando dos velhos da igreja, né? Falando do pessoal mais antigo da igreja. E a reclamação dele foi muito engraçada, que ele falou assim, pastor, o problema é que eles vivem como se nunca fossem morrer. Eles acham, aqueles velhinhos acham que nunca vão morrer. Ele é de uma denominação que tem, uma das lideranças lá, por exemplo, tem 90 anos de idade e acha que é um garotão ainda de 50. Garotão de 50, olha que frase estranha. E ele dizia, o problema deles é que eles acham que nunca vão morrer. Você sabe que imaginar a iminência da volta de Cristo sempre fez a igreja andar na fé?
Isso aqui é uma ideia filosófica, porque pense comigo. Se você acredita que Jesus pode voltar daqui a pouco, pode voltar, não sei que vai voltar, pode voltar até agora na hora do almoço, o que você vai fazer? Gente, se a gente tivesse a certeza que Jesus ia voltar amanhã, como é que ia ser o nosso domingo? Essa é a ideia. Assim que a gente deveria viver. Porque, na verdade, isto pode acontecer. Amém ou não, gente? Eu estou falando um absurdo, não? Tô ou não tô? E é isso que Elias está dizendo. Até quando vocês acham que vão poder ficar brincando desse negócio de ficar pulando de um lado para o outro, pulando? O que Elias está falando quer ter um ano, o que ele está nos ensinando nessa manhã quer ter um ano 2025 abençoado? Coloque-se numa posição na tua vida. Até quando vão olhar para você e enxergar esse crente frágil? Pastor, mas eu sou frágil. Irmãos, os amigos que me conhecem sabem, pouca gente aqui nesse lugar é mais frágil do que eu. Eu brinco, mas é verdade. Eu choro vendo Kung Fu Panda. É sério isso. Na hora que o pô vai dizer, que o marreco vai dizer pro pô que não é... Ó, o Ney ali adora desenho também, igual eu, né? Grande primo. Na hora que o marreco vai dizer pro pô que não é o pai dele, e o pô fica admirado, aquele urso panda gigante, fica admirado que o marreco não é o pai dele. Gente, aquilo é lindo, toca aquela musiquinha e quando eu vejo a lágrima está descendo. Eu sou frágil. Mas isso não é desculpa para não nos colocarmos na posição de gente de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus. É isso que Elias está arrancando aqui dessa gente. Elias está a minutos de fazer descer fogo do céu, de mostrar quem seria o Deus Todo-Poderoso daquele lugar. E ele está dando um conselho para aquele povo. Ei, quer estar pronto para viver o milagre de Deus? Coloque-se na posição. Pastor, o que é se colocar na posição? Meu Deus, irmãos, é tanta coisa boa, que só aqui eu ficaria 1 hora pregando para vocês. Se colocar na posição é estar pronto para ler a Bíblia todo dia. Se colocar na posição é ter a alegria de dobrar o joelho. Se colocar na posição é dobrar o joelho para jejuar, dobrar o joelho para clamar, dobrar o joelho para interceder. Se colocar na posição é sempre ter uma palavra de Deus na boca, para quando as situações da vida surgirem, você responder às situações da vida com um versículo da Bíblia. Se colocar na posição. Eu escutei num podcast em dezembro, agora, o testemunho de um empresário que ele foi para a China. E diferente do que alguns pensam, alguns acham que tem até uns blogueiros bobinhos que ficam difundindo essa mentira. Eu até estava conversando isso com o Daniel semana passada, né, Dani? A gente estava falando disso, achando que a China é um lugar bonitinho, né, e bom para... Eu até tenho vontade de um dia conhecer, de ir na China, mas, irmãos, a China é comunista. As igrejas da China precisam, para um culto acontecer na China, tem que ter um agente do governo dentro do culto, anotando tudo que é pregado e cantado. Senão o culto não pode acontecer. A igreja de célula na China é proibida, porque as igrejas de célula têm muitas reuniões, e eles não teriam agentes do governo para ter um agente em cada reunião. Então eles proibiram a igreja celular na China. Aí um empresário daqui foi lá para um trabalho, ele foi ficar 3 meses na China. E nesse trabalho, morando lá 3 meses, as pessoas descobriram que ele era cristão, porque ele visitou uma igreja, que tem as igrejas lá, né? Eles puderam ir e tal, e ele foi, né? E descobriram que ele era. Aí os outros empresários lá, as outras pessoas que estavam no hotel com ele, e também as pessoas dos trabalhos que ele foi realizar lá, até os funcionários, o povo que limpava, o povo que fazia café, fazia almoço para eles, sabendo que ele era cristão, e aqui do Brasil, né?
começou a perguntar para ele sobre a Bíblia. E aí ele viu a falta que fez ele ter estudado mais a Bíblia. Porque Deus deu para ele uma oportunidade única de pregar a palavra. E ele falou que a sorte dele é que ele tinha feito um pequeno cursinho de teologia na igreja dele. Mas eles faziam perguntas para ele que ele ficava louco, que ele não sabia responder. Ele não sabia, perguntavam coisa, e isso aqui, o que significa? E quando isso espalhou, o último mês que ele passou lá na China, eram as pessoas cercando ele, e ele passando horas, tendo que explicar textos bíblicos para as pessoas. Os chineses sedentos da palavra de Deus. E ele viu que o que faltou na vida dele foi preparo. Crente, prepare-se. Leia a Bíblia. Monte um projeto esse ano de ler a Bíblia o ano inteiro. De ler a Bíblia toda no ano de 2025. Faça um propósito de jejuns, de oração. Descubra o que é o jejum verdadeiro. Prometo para vocês que agora entre janeiro e fevereiro eu trarei uma palavra aqui sobre jejum. Falando sobre Isaías capítulo 58 e sobre o que acontece quando a igreja jejua, quando um crente jejua de verdade. O que é o jejum? Aprenda essas disciplinas. Prepare-se no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Coloque-se na posição. Terceiro lugar, versículos de 25 a 29 do capítulo 18. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 25. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades, ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Versículo 28. E eles clamavam em alta voz, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma. Olha para cá. Muitos crentes se valem desse texto aqui para desrespeitar a religião de terceiros. Não é isso que esse texto está ensinando. Elias não está ensinando a gente debochar da religião alheia. Elias estava uma clara demonstração de quem era o Deus verdadeiro. Nós, irmãos, da igreja cristã protestante brasileira, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde a gente conhece mais, na Baixada isso sempre aconteceu muito, Zona Oeste também, nós fomos geradores de um fenômeno muito estranho. Muito estranho. Por quê? Quando eu era moleque, inclusive o filme Cidade de Deus mostra isso. Quando eu era moleque, os traficantes, eles buscavam muito as religiões de descendentes de africanos,
para, segundo o pensamento deles, fechar o corpo para trabalharem nas incursões deles, né, nas bandidagens deles. Eles iam lá, fechavam o corpo, colocavam um monte de guia para poder ser traficante. Isso se alterou de uma maneira muito esquisita no Rio de Janeiro. Muitas igrejas em ambientes de favela passaram a receber como membros e receber dízimos e ofertas de traficantes e de milicianos. É sério isso que eu estou dizendo. E muitos traficantes, no Rio de Janeiro isso, gente, dizem que a religião deles é a protestante, é a evangélica. E pasmem, tem um segmento, inclusive, de milicianos no Rio de Janeiro, que se chama por títulos de nomes de israelitas. É o Abraão, é o Isaac, eles se chamam assim, o apelido dos milicianos. Uma clara vinculação da igreja com traficantes e com milicianos. Exatamente como era em algumas religiões espíritas, quando eu era garoto, uns 30 anos atrás, 25 anos atrás. Isso inverteu. E o que tem acontecido? Alguns pastores, nessa época, faziam algum discurso terrível contra as pessoas que praticavam essas religiões. E aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Nós não estamos em guerra com pessoas. Nós não estamos em guerra com expressões religiosas. As pessoas têm o direito de serem da religião que são, ou que decidem ser. Pastor, mas eles estão enganados. Eles têm o direito, inclusive, de estarem enganados. Eles têm um direito. Direito mesmo, gente, legal. Está na lei, eles têm o direito de estarem enganados. A nossa briga é contra o falso Deus deles. Porque o falso Deus deles é um demônio que está iludibriando, enganando e montando pensamentos no coração e na mente deles. A nossa briga não é contra a religião deles e não é contra eles. Por que a nossa briga não é contra eles, pastor? Porque eles estão fazendo macumba para mim, pastor. Por que a minha briga não é contra eles? Porque eles são a mesma coisa que nós éramos há alguns anos atrás. Quer ver? Quem é que está aqui e já foi de uma outra expressão religiosa? Levanta a mão, por favor. Você já foi de uma outra expressão religiosa? Vários irmãos. Meus irmãos, eu tive toda a minha infância e adolescência numa outra expressão religiosa. Fiz os rituais todos lá na outra expressão. Pastor Álvaro era espírita. O pai dele era presidente de um centro espírita. Pastor Álvaro. Então, meus irmãos, a briga de Elias aqui não era contra aquelas pessoas. É contra as entidades que aquelas pessoas estavam representando. Então, a gente precisa assumir um discurso cristão evangélico, mas caridoso, mais amoroso, mais carinhoso, com pessoas que exercem as suas religiões. Eu, o ano passado, tive uma imensa alegria na minha vida. 2 amigos agnósticos, um ateu mesmo e o outro agnóstico, aceitaram e se renderam a Jesus Cristo no ano de 2024. 2 amigos. Eu fui na renovação de votos do casamento de um deles. Eles 11 anos de casado. Eu e a Jéssica, sábado passado, fomos lá na igreja dele e eles fizeram lá a renovação de votos. Eu chorei, gente. Chorei vendo aquele menino com a mão levantada, cantando louvores, porque em 2023 ele estava discutindo comigo, dizendo que Deus não existia. O que é isso, cara? Isso é um absurdo. Deus não existe. Em 2023, o Espírito Santo, em 2024, o Espírito Santo pegou ele, gente. Pegou. E eu vi aquele garoto na minha frente chorando, falando: Simval, Deus existe.
Deus é bom. Eu quero Deus, e chorando e cantando um louvor, chorando, cantando um louvor e falando, eu quero Deus. Gente, não somos nós que convertemos as pessoas. Nem é o nosso discurso certinho, bonitinho. É o poder, sempre foi o poder, sempre será o poder do Espírito Santo de Deus. Entende? Elias, então, não está aqui debochando da expressão religiosa daquela gente. Não está debochando daquela gente. Ele está debochando de Baal. Ele fala, quem sabe ele foi dormir. Quem sabe ele está viajando. Ele está dormindo, está cochilando. Acorda ele está cochilando. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que invocam Baal no ano 2025, no teu crescimento, no teu avanço, sejam parte do teu processo de crescimento, a evangelização dessas pessoas, com amor, com carinho, com abraços. E finalmente, versículos 30 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Versículos de 30 a 35. Então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quantos podem dar glória a Deus? Pegou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse, encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez. E eles fizeram. Ele disse mais, façam isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e enchia também a vala que estava aberta. Olha para cá, em nome de Jesus. Vocês viram a riqueza de detalhes? Acorda o teu irmão aí. Você viu, irmão? Dá uma cutucada no teu irmão assim, ó. Acorda ele. Você viu a riqueza de detalhes? Você viu o quanto de carinho que Elias teve? O altar, o texto é claro, o altar estava derrubado, estava arruinado, estava bagunçado. Ei, meu irmão, Deus não abençoa bagunça. Deus não abençoa, Deus não está no meio de bagunça, gente. Um dos princípios escuta isso, gente. Um dos princípios que os coaches ensinam para organizar a mente é a gente organizar nossa mesa. Eles dizem que se você organizar a mesa, você vai pensar melhor. Se você organizar a casa, um dos movimentos mais inteligentes para organizar os pensamentos é arrumar a casa, arrumar o guarda-roupa, arrumar a gaveta. As irmãs ali, tudo. Elias arrumou o altar. Meu irmão, se até o coach já entendeu que arrumar a gaveta é importante para a mente, que dirá o altar de Deus na minha e na tua vida. Princípio de Deus para ter vitória em 2025. Arruma o altar que está bagunçado. Arruma o altar que está quebrado. Dá uma olhada para esse altar e procura. Peraí, será que tem uma pedrinha? Elias pegou as pedras, estava solta. Ele pegou 12 pedras. Tinha sentido. Era uma pedra para cada tribo. Ele falou, não, essa aqui é de Benjamim. Essa aqui é de Rúben. Essa aqui foi botando uma pedrinha para cada uma das 12 tribos. Arrumou, ajeitou, cortou o novilho, parte por parte. Gente, parecia eu quando estou arrumando o prato dos meus filhos. Quando eu faço a comida lá em casa, a Jéssica pega e bota a comida, ploft, bota a comida no prato. Eu não faço assim não, Diegão. Quando eu estou arrumando a comida das crianças, é o arrozinho aqui no canto. Às vezes eu pego um potinho assim, sabe, de sobremesa, boto o arroz dentro e faço um montinho de arroz bonitinho. Uma carinha com ketchup assim, uma boquinha, 2 olhinhos. Boto
As comidinhas assim, bem bonitinho. Umas batatinha palha assim no canto. Elias arrumou o altar. Mais importante, guarda essa daqui. Elias gastou um tempão fazendo isso. Elias está ensinando para a gente aqui um princípio maravilhoso. Guarda essa daqui, gente. Tem gente que está buscando o fogo, quer o fogo. Eu quero o fogo, quero a presença. Glória a Deus, eu quero mesmo também. Quero que 2025 seja mais incendiado do que 2024. Cheio da presença e do fogo de Deus. Mas antes de Elias buscar o fogo, ele gastou um tempão preparando o altar. Elias gastou tempo descendo o fogo, pastor? Não, porque não é ele que desce fogo. Às vezes a gente quer gastar um tempão para o fogo acender, irmãos. Meu irmão, quem acende o fogo é o Senhor. Quem ateia o fogo é o Senhor. Isso não depende de nós. O que é a nossa parte é preparar o altar. A gente tem que gastar tempo no preparo. Aleluia! Preparando o altar. Elias nos ensina que o tempo maior que gastamos com Deus anteriormente, preparando o altar, é de fundamental importância. A gente às vezes fica orgulhoso porque passamos 2 horas no culto. Não, 2 horas no culto. Essa semana eu fui no culto 2 vezes, gastei 4 horas para o Senhor. Meu irmão, isso aqui não vai pegar fogo se em casa você não gastou tempo de qualidade com o Senhor. Se durante a tua semana, pastor, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, você pega ônibus? Você anda de bicicleta? Você faz caminhada? Fazendo isso tudo, dá para meditar na palavra do Senhor. Lê um versículo, grava na mente e vai fazer sua caminhada. E repete na tua mente. E deixa Deus entrar no teu coração. Prepara o teu altar. Pega as tuas 12 pedrinhas e monta. Faz com carinho. É para o Senhor, não. Isso aqui é para o Senhor. Eu estou cansado, eu tenho que dormir. Não, que dormir, gente. Que dormir, dorme quando for para o céu. Brincadeira, gente, tem que dormir mesmo. Prepara o altar, gente. Quem não prepara o altar não vê o fogo descer. E eu concluo, oração e fogo. Oração e fogo são as marcas de uma igreja bíblica. Oração e fogo são as marcas de uma igreja cheia da presença de Deus. Se não tem oração, não tem fogo. Pastor, está tendo fogo. Pode ser fogo estranho. Inclusive tem muito fogo estranho pegando por aí. Tá bom? Que no nome do Senhor Jesus Cristo, 2025 seja um ano que a gente venha pegar fogo nos nossos trabalhos, na nossa vida, nos nossos ministérios, nossas pregações, nossa vida com Deus. Seja um ano que a gente venha pegar fogo no nosso trabalho, que seja um ano para a gente botar tudo que estava emperrado para funcionar, tudo que estava atrasado para andar, viver os sonhos que não deu para viver, que 2025 seja um ano de milagre na nossa vida. Mas eu creio de todo o meu coração que esse ano de vitória tem muito mais a ver com o tempo que a gente demora preparando o altar do que com o tempo que a gente passa aqui gritando e clamando a presença do fogo. Glória a Deus. Pastor, o senhor tem problema com grito? Não, acho até que a gente deveria gritar mais. Adoro grito, sou brasileiro. Eu torço gritando, tudo que eu faço é gritando, a gente joga bola gritando. Porque quer adorar, eu vou ter que adorar todo, né? Não. Quero dar glória e fazer muito barulho, mas não é sobre barulho. É sobre preparar o altar. Não é sobre gastar tempo aqui. Aqui é um resultado do tempo que a gente gastou ali. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã.